Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero agradecer também aos técnicos que estão lá nos bastidores, ou seja, a família Feal que está trabalhando nos bastidores para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, nossa Fernanda Paires Garcia. Olá, Fernandinha. Olá, olá, ouvintes da Rádio Boa Nova, que, de novo, eu sempre falo a mesma coisa, que hoje seja um dia iluminado, que a gente consiga aprender a absorver tanta luz que é esse livro que a gente vai ler hoje sobre saúde. O nome do livro é Saúde de Miramês. É isso aí, livro Saúde, como a Fernanda já disse, na psicografia de João Nunes Maia. E hoje, né, visita aos enfermos. Porque quando se fala de saúde, será que nós visitamos os enfermos? Quando tem alguém da nossa família, ou alguma pessoa amiga, ou mesmo até pessoas estranhas, que a gente diz, né, estranhas, mas pessoas que a gente não conhece, numa visita a um hospital, a um asilo, né, a um orfanato, visita aos enfermos. Quando o amor começa a despertar no coração da criatura, os dias tornam-se pequenos para as obrigações que o dever lhes traz, porque ele sustenta a alma em todas as suas lutas, com o néctar da vida. Quem ama se compadece dos que sofrem, ajuda os enfermos a acreditarem na esperança e faz sorrir o angustiado. Ampara as crianças, ajuda o idoso, visita os encarcerados, estimula quem simpatiza com o bem da coletividade. Nunca se esquece dos que se encontram nos leitos dos hospitais, por vezes com enfermidades incuráveis. É aquilo que Jesus diz, né? Se você procurar um destes, é a mim que está procurando. Ou seja, se você visitar um destes, é a mim que estarás visitando, né, Fernanda? Sim, eu falo também que é a incorporação de Jesus ali nos testando, para ver até que ponto nós somos cristãos. A gente tem que ver se a gente está nesse caminho de Jesus mesmo. Porque a gente está falando, várias vezes eu já falei a respeito disso. Será que a gente está fazendo os 10 mandamentos se concretizarem? Ou a gente fala bonito e as nossas ações não correspondem às nossas palavras, né? E quando a gente encontra um enfermo, a gente está nos encontrando, porque aquele irmão somos nós. Um dia nós também a gente também pode adoecer um dia. A questão é que quando a gente dá uma palavra de conforto para aquela pessoa que precisa, transborda aquele amor que a gente tem naquele momento para aquela pessoa, a gente está tornando isso para nós, a gente está colhendo o amor também em nós, que ele é uma extensão da gente. Ah, mas será que quando eu estiver doente, aquela pessoa vai fazer o que eu fiz a ela? Isso importa? O que importa é o que a gente colhe através do divino e não através das pessoas. Porque é o livre-arbítrio. O que o outro fará por você não é importante. A gente tem que ser um filho desinteressado disso. O que é um filho desinteressado? Eu não estou interessado se o outro vai retribuir ou não a minha boa ação. A gente é um filho muito interessado, né? Eu estou falando de ser desinteressado, né? Que é não querer nada em troca e sim fazer o bem, porque a gente fica com a consciência mais tranquila. É óbvio que tem muita gente que faz, mas o ego fica ali, né? Fomentando, né? No estômago, tipo, nossa, eu fiz.
calma, abaixa o ego, abaixa teu ego, mas traz benefícios à saúde. Tem estudos falando que ações que a gente faz para o outro sem querer nada em troca, a meditação, todas as coisas que são boas, que não têm esses sentimentos de vibrações negativas, liberam hormônios de bem-estar, oxitocina, diminui cortisol, euforia, né? Diminui a euforia também quando a gente faz uma coisa boa e a gente fica realmente com a mente tranquila. E na ressonância magnética, através das meditações, quando a gente está consciente das coisas, tem partes do cérebro que são ativadas. Então, se a gente fizer tudo o que o Miramês está descrevendo para a gente, para nós termos saúde, nós vamos ter, se nós praticarmos. Vamos ser disciplinados a cumprir essa farmacopeia de todos os hábitos que a gente tem que adquirir. Porque a gente, sim, às vezes a gente escorrega na casca de banana, né? Às vezes a gente dá, opa, escorreguei, mas volta para o zero. É que nem meditação. A vida é igual meditação. A gente tem que esvaziar a mente. Aí você fica lá cantando mantra, aí vem, mas eu preciso fazer aquilo. Opa, saí do caminho. Volta para o centro. E assim é a vida. Isso, e uma das coisas que faz a gente se equilibrar, ter boa saúde, é quando a gente vai fazer um trabalho social de visita ao enfermo. Porque eu me lembro muito bem, né, das ocasiões que eu fiz esse trabalho, e fiz aí bastante tempo, durante uns 25 anos. Cada vez que eu ia no hospital visitar uma pessoa enferma, eu voltava bem. Eu estava cansado, às vezes, né, o dia foi cansativo, visitando leito por leito, mas eu ficava bem comigo mesmo. Então, é interessante, se você se propõe a visitar alguém, a gente não pode olhar só pelo lado miserável da coisa, né? Porque senão a gente vai ficar angustiado. Não é para ir lá, ai, né, chorar em cima da pessoa, ai, coitada da pessoa. Não, é para levar alegria, para levar porque a presença nossa, sua presença numa visita ao enfermo, vai fazer muito bem para ele, mas vai muito mais para você, né? Porque você pensa que eu lembro que eu ia visitar os rancenianos lá em Pirapetingui, que é no interior de São Paulo, em Itu, e eu falava assim: eu não vou lá visitar eles é que me visitam quando eu vou lá, porque eles visitam nosso coração, né? Eles visitam nossa vida, né? Eu tenho até, pena que as pessoas que estão no rádio não vão ver, né? Mas eu vou mostrar para a Fernanda, vou mostrar para vocês que estão na TV, a foto de uma querida amiga chamada Luzia, né? A dona Luzia é uma pessoa que eu visitava, eu deixo a foto dela aqui comigo guardada com muito carinho. E eu sentava lá na salinha porque lá era, além de ter as enfermarias, tinha os locais onde as pessoas moravam também. Porque não tinha para onde ir, então o governo dava residência para essas pessoas dentro do próprio hospital. E aí sentava lá, tal. E você acha que eu estava visitando? Eu estava sendo visitado, porque eu sentava lá, ela contava histórias da vida dela. Ela foi internada junto com a mãe dela. Ela tinha 16 anos de idade, né? Nessa foto aí, ela já está com quase uns 80 anos. Ela teve uma época que ela saiu do hospital, né? Porque encontraram a vacina do Dr. Hansen, que a doença fica estagnada, parada, e ela pôde trabalhar. Ela saiu uma época de lá, trabalhou, teve no Padre Bento, que é outro hospital de Hanseniano, que era em Guarulhos. Então, eu só ganhei com essas visitas aos enfermos. Só ganhei, só me fortaleci de ver a situação, de entender, de ouvir as histórias dessas pessoas.
Então, é muito bom se você puder fazer esse exercício, como o Miramês falou. Visita aos encarcerados, visita as crianças, ajuda o idoso, e por aí vai, né? Bezerra de Menezes, tem o Asilo Bezerra de Menezes, que é aqui na Penha, em São Paulo, né? Vai lá visitar uma pessoa idosa, ela está sozinha, não tem familiar. Ela é ela é órfã de familiares, não tem familiar nenhum. Então, você indo lá, você vai levar alguma coisa sua, mas eu tenho absoluta certeza que vai levar muito mais no seu coração. Não é mesmo, Fernanda? Acaba sendo uma troca de histórias. A gente acaba conversando, né, com essas pessoas, e a gente vai vendo que a nossa vida é tão simples, né? A gente complica tanto, fala, nossa, como que a pessoa tem tanta força para passar pelo que ela está passando? E a gente reclama, a gente é filho mesquinho, e a pessoa na luta diária para viver. E a gente faz o quê? Reclama. E as pessoas estão ali com a fé delas, firmes nos pensamentos, né? Tem aquele livro de uma médica, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, assim, ela lidou com pessoas que sabiam que iam morrer. Sabia, tipo, eu sei que eu tô doente, não tem jeito aqui, tipo, os médicos desacreditaram, isso eu já sei, e aí começa, tipo, a acreditar mais em Deus, a saber que existe um outro mundo, que existe um acolhimento espiritual. E aí vem as pessoas que querem aprender com essas almas, com esses espíritos que estão passando por isso, que eles têm muito a nos ensinar. Muito. A gente é tão pequenininho perto dessas pessoas. Eu enxergo desse jeito, dessa maneira. A gente é tão pequeno. Eu lembro que com 12 anos eu visitei um orfanato. Com 12, meu primeiro aniversário de um ano, meu aniversário de um ano foi no orfanato. Aí vão falar, mas você era órfão? Eu falei, não, não, não era órfão. Foi uma coisa que minha mãe quase me perdeu, tá? Esse é um relato da minha família, eu quase minha mãe sofreu um aborto, porque ela não sabia que estava grávida. Então, foi um desconhecimento dela. Ela pensou que eu era uma gastrite, tá? Essa é a minha história. Aí ela foi no gastro e falou: Olha, daqui 9 meses a gastrite vai nascer. Então, assim, é cômico. E assim, ela ficou com medo, porque ela tomou remédio. Ela tomou remédio para gastrite. Então, assim. E agora? E aí ela fez os exames, tudo bonitinho para ver se eu estava bem. Eu estava bem. E Ô, Fernanda, ainda bem que você não era indigesta, né? não é isso. Puxa vida, que Aí, o que que história! aconteceu? E aí por um período, virou uma tradição na minha família. Quando o primogênito fizesse um ano, a família, né, uma parte da família ia no orfanato. É triste, Ah, sim. mas eu acho ao contrário, eu acho bacana, porque você vai levar alegria lá para as crianças cantar parabéns, cortar bolo, fazer uma festa, né? Exatamente. Assim, porque você vê coisas que te comovem. Não é algo simples também. Eu lembro que do meu primo, quando eu fui, que o aniversário dele também foi no orfanato, e eu já tinha 14 anos. Olha só, tinha um ano, fiz lá, e depois com 14 anos eu fui lá. E eu presenciei, porque um pai uma família quer adotar uma, mas não quer adotar a outra. São irmãs. Vai separar. Eu falei, meu Deus. Então, assim, eu vi. E assim, eles estão tão assim querendo paz, eles te agarram pela perna. Tipo, vocês vão me levar daqui? Vocês vão ser minha família? Eles estão em busca de carinho, eles estão querendo afeto, acolhimento, amor.
É só isso. É só isso que eles querem. Então, assim, eu tive essa experiência, né? E depois, com 12 anos, o meu colégio levou a gente, com 12 anos, levou a gente também para um orfanato, olha que né? E aí tinha a área dos bebês, tinha várias idades, era dividido lá. Eu lembro em flashes, né? Eu tinha 12 anos. Então, assim, você começa a dar valor à vida. E, assim, uma criança ter essa vivência também, não tô querendo dizer que você tem que fazer, não tô obrigando ninguém a levar um filho para conhecer um orfanato. Mas é mostrar através das crianças, através dos seus filhos, que eles têm tudo. Para eles não crescerem um adulto reclamão, olha só. E é, ensinar as crianças de hoje a transbordar esse afeto para os outros, sem querer nada em troca. Saber que o outro pode ter sofrido muito por não demonstrar um afeto para você. A gente não sabe a jornada do outro. Então, nos ensina muito, né? Essas experiências, você ver como que está a situação daquela pessoa ali. Você está dentro de um orfanato, ou de um asilo, ou encarcerado, é uma solidão, é uma dificuldade, é um desafio muito grande para o espírito estar nessa situação, né? Então, por isso, o mínimo que a gente puder levar de consolo, de amparo, de estar presente, é maravilhoso, né? Por isso que ele fala assim, ó, visita aos enfermos, né? Ele fala assim, ó, que dentro de uma casa de saúde existem muitos espíritos de alta categoria espiritual. Olha isso aí. Em funções diversas para o equilíbrio de todos os que ali se encontram sofrendo, em busca da saúde do corpo, né, e do bem-estar da alma. Entretanto, na casa hospitalar se encontram muitos espíritos também desequilibrados emocionalmente, como terríveis, né, com terríveis vingadores, né, sugando suas vítimas por todos os meios, usando a sua astúcia despertada pelo ódio, né? Então, aí por isso a importância de uma visita, de ir lá fazer uma oração, de ir lá fazer um acompanhamento da pessoa que está internada, porque além da questão da saúde, do isolamento, né, tem essa questão de obsessão também, né? Porque se tem algum espírito que não gosta lá do enfermo que está lá, e aí vê ele lá, fala, ele tem que sofrer mesmo, então aí fica lá. Então ele precisa entender, precisa orar por ele também, por esse espírito, porque ele também está enfermo, né? Se ele não está entendendo aquela situação, ele está enfermo. Eu só queria também, lembrando uma história do Chico, Fernanda, que ele tinha o costume de visitar uma menina que ela estava totalmente paralisada numa cama. Então, toda semana o Chico ia, e as pessoas amigas do centro iam com o Chico, e Chico fazia frequentemente visita a essa menina, né? Porque ela estava lá, como a gente tem vários nas casas André Luiz que estão nessa situação, né? E essa menina, inclusive, não falava, né? Ela não conseguia falar uma só palavra. Mas cada vez que o Chico ia lá, ele sentia que ela poderia dizer uma palavra. E então ele ia lá e ensinava ela e falava para ela, Jesus. E aí ela, né, depois que ele fazia visita, fazia prece e tudo, aí ele falava para ela, vamos tentar falar? Então, ó, Jesus. Aí um dia, quando ele chega lá, ela consegue dizer, e ela diz assim, ó, Jesuso, porque não saía toda a palavra perfeitamente. Então ela falava, Jesuso, ela sussurrava o Jesuso. E foi assim. Passaram-se os anos, ela foi embora, desencarnou, né? Aquele espírito se libertou daquela prisão física ali, em que ela estava, e passaram-se os anos. Um determinado dia, o Chico divisava, às vezes, as pessoas, como ele divisava os espíritos. Para ele era tudo igual. Às vezes ele pergunta, você está encarnado ou desencarnado, né? E ele está lá e, de repente, entra uma moça alta, assim, bonita, bela, né? Toda cheia de luz.
E fico impressionado, né? Que mentora que deve ser esse espírito, né? Qual o seu nome? Porque ele perguntava, né? Ele perguntou para André Luiz, para outros espíritos, qual o seu nome? Aí ela disse o nome dela. Jesuso era aquela menina que um dia estava lá na cama, toda entrevada, né? Então, a circunstância através da qual a gente passa pelas enfermidades, se a gente bem for cuidado, se a gente se cuidar mesmo não tendo saúde, né, e entendendo que este momento é um momento também que o espírito está se depurando, né? É uma depuração que ocorre aí, né? E a gente vai sair melhor daqui. Claro que às vezes tem pessoas que saem enfermas daqui e ainda continua enferma do lado de lá e obriga, né, o trabalho dos mentores espirituais a colocar essa pessoa lá no hospital também para se recuperar e se curar no hospital, no plano espiritual, né? Então, é importante a gente também ter esse olhar além do olhar terreno aqui, né, Fernanda? E se você não pode ir até os enfermos, né? A gente pode orar pelos enfermos, né? Até a força de mentalização. Mentalizar um hospital, mentalizar o globo terrestre. É uma maneira também, né? Já está valendo. Eu acho que Deus visualiza a gente, não assim, os nossos atos fisicamente, mas é por energia. É aquilo que o coração fala mais do que a boca. Então, assim, é como se o coração, os batimentos cardíacos, junto com o cérebro, ó, isso aí é tudo coisa da minha cabeça, tá? Entra numa onda que vai para o universo, né? Vai para o universo. E isso é um efeito bumerangue. E aí, essa daí tá mandando amor. Essa pessoa tá mandando amor. Então, ela vai ter, no momento certo e apropriado, uma ótima surpresa. E acontece, viu, gente? Eu fiz algumas experiências comigo. E realmente muitas coisas aconteceram comigo. Então, assim, não é de um dia para o outro. É todos os dias. Você tem que ser disciplinado. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, tem aplicativos que até falam, você não entrou aqui, não, você não fez meditação. Você não orou, né? Tem oração também em alguns aplicativos. Mas você fez alguma coisa? Eles perguntaram, tem no aplicativo isso. Mas você fez alguma coisa que é relacionado com meditação? Aí você pode colocar sim ou não. E você vê seu progresso, né? Você vê, olha, eu tô indo bem. Tô indo bem. Opa, eu escorreguei. Mas o fato de você observar que você fez algo de errado e que você se perdoa a respeito dos seus maus atos e tentou corrigir eles, já é alguma coisa. E como a gente está falando de visita aos enfermos, a gente tem que aprender também, não é? Como aqui está falando, né? Tem os enfermos que precisam muito da nossa ajuda. Como a gente tem que estar bem, como o Nando falou, tem muito obsessor em hospitais. Muitos. Porque tentam atingir, entrar na vulnerabilidade daquele ser, daquela alma que está acamada ali. Porque isso mexe muito com o lado psicológico deles. Aí, aquela pessoa que tinha, às vezes, aquela pessoa que demonstrava tanta fé, ficou acamada. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ficar descrente. Aí ela começa a receber, às vezes, visita de pessoas que ela nem conhece. Aí tem aqueles que falam assim, por que você está aqui? Eu não preciso da sua ajuda, eu sei que eu vou morrer. Por que eu não preciso disso? Aí, com jeitinho, você vai tentando ganhar confiança da pessoa para tentar entrar no psicológico e tentar fazer com que essa pessoa tenta essa visão diferente.
Porque aquela visão deturpada da realidade que a pessoa está tendo por conta da doença, né? E por conta do que ela desejava estar no momento, né? Eu quero ter saúde, eu desejava estar bem, pulando corda, sei lá, alguma coisa desse gênero, né? Porque nós, seres humanos, temos desejos. Só que às vezes acontecem algumas coisas que nos frustram e a gente cai nisso. E aí vem os obsessores falar, haha, tá fácil, fácil. Vou pegar no calcanhar de Aquiles dela. Vai ser hoje. E começa que nem aqueles filmes espíritas, tem vários, né? De, começa aquela dar risada. Às vezes eu dou uma de louca, quando vem pensamento ruim, eu saio gritando pela casa. Falar assim, aqui não é seu lugar. Meu marido às vezes fala assim, ixi, meu Deus do céu. Eu falei, né? Deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Então, assim, não façam isso no trabalho, tá, gente? Então, tá? Mas, assim, quando vem algum pensamento, vai no banheiro, né? Tenta, porque, assim, eles tentam pegar alguma coisa, algum sentimento ruim. É através do seu sentimento, do seu desejo, que eles tentam manipular a sua vida. E a gente tem que tentar ajudar essas pessoas que estão nos hospitais, que estão sofrendo. E também elas têm muita coisa para nos ensinar. Isso mesmo. Então, ó, se você quiser ter uma ideia, que dá para ilustrar bem o que a gente está falando sobre a questão do enfermo e da obsessão também, que o Miramês colocou aqui no texto, leia o livro Libertação, de André Luiz, né? Os bastidores da espiritualidade, quando uma pessoa ela é mantida doente para ela sofrer, porque às vezes se o obsessor não atinge você, ele atinge algum ponto ou outro fraco seu, que pode ser em outra pessoa. Então eles mantinham uma pessoa da família daquela outra em sofrimento, doente, para atingir o outro. Então, por isso, veja só a extensão da coisa, né? Por isso que é importante que o Kardec nos disse: fora da caridade, não é, não há salvação. Porque é quando você visita o enfermo, você está praticando a caridade. Você está se blindando de alguma forma para dar continuidade da sua vida. Então, por isso que é importante a gente estar, né, Fernanda, sempre praticando o bem, fazendo a caridade, visitando os enfermos, que a gente cria essa proteção, né, espiritual também. Sim, e até aqueles doentes espirituais também, né? Tem muitos médiums, vou falar, né? E até os médiums, eu agradeço muito aos médios de cura, que são aqueles que são os passistas, né? Eu falo passistas, né? Aqueles que dão passe, aqueles que incorporam. Então, assim, olha só a caridade sendo feita. Exatamente. Então, a gente tem a oportunidade de. Por isso que quando a gente sai para fazer o bem, que a gente acha que está fazendo o bem para o outro, a gente está fazendo o bem em primeiro lugar para nós. Nós é que estamos sendo o primeiro beneficiado. Além do que, a gente sabe que se a gente está semeando o bem, a gente colhe o bem lá na frente, seja lá em que tempo for, no tempo de Deus. Agora, de imediato, a gente já se fortalece. De imediato, a gente já se protege. A gente já tem a simpatia de espíritos que falam, poxa, essa pessoa aí, né? Poxa, que bacana. Né? Que nem o Divaldo, né? Tinha um inimigo dele lá que perseguia ele. E, de repente, lá na casa do caminho, deixa um bebê na porta lá do orfanato lá da casa dele, e aquele espírito que estava naquele cestinho era a mãe daquele espírito que perseguia o Divaldo. Aí ele parou de perseguir o Divaldo, porque o Divaldo acolheu a mãe daquele espírito. Então é por aí. Bem, nós vamos para um momento de prece, de oração e vibrações, como a Fernanda falou. Vamos orar pelos enfermos hoje? Nós vamos dedicar as nossas energias hoje para todos os enfermos aqui. E você, se quiser receber aí uma energia boa na água, coloque um copo de água, que nem a Fernanda está colocando, né, Fernanda? Olha, ó,
aí o copo da Fernanda. E, ó, Fala aqui aí. o copo, ó. Um copo de água. É isso aí. E aí, os benfeitores vão trabalhar nessa água na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá, então, ao momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, aos benfeitores espirituais e também a Jesus, o nosso Mestre querido, que Ele possa estar conosco, que Ele possa, no instante agora, que nos comunicamos com Ele, contigo, Jesus, nós possamos receber as tuas bênçãos. Hoje queremos dirigir, porque o assunto é visita aos enfermos, aos orfanatos, aos asilos, aos encarcerados, aos irmãos em sofrimento, que nós sabemos que existem pelo planeta fora. Entre esses irmãos, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão refugiados de conflitos armados nos seus países, onde deixaram seus lares. Tantos enfermos, Senhor, também no campo mental, da saúde mental, do equilíbrio emocional, do equilíbrio físico e espiritual. Pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos encontrem aqui naqueles corações que estão nos hospitais e nesses locais que mencionemos ou que mencionamos, a tua luz possa chegar como conforto, como consolo. E aqueles espíritos muitas vezes atrelados a essas situações possam ser encaminhados pelos hospitais espirituais para que possam ser tratados, para que encontrem seu caminho, para que possam pacificar os seus corações. Tu, Senhor, foi e será sempre para nós um grande exemplo de cura dos enfermos. Quando levantaste aqueles que estavam caídos, fizeste os cegos enxergarem, fizeste, Senhor, aqueles que não andavam a caminharem, trouxe aquele que estavam na morte de volta para a vida. Trouxe, Senhor, aqueles que estavam no ódio para o amor. Trouxeste Paulo, que estava no poder contrário a ti, para seguir-te e estar contigo. Então, Jesus, neste momento, nós pedimos por todos os enfermos no planeta, incluindo cada um de nós, porque se estamos aqui, estamos em tratamento. Se estamos aqui, precisamos do medicamento do teu amor. Por isso pedimos a todos, indistintamente, todas as pessoas do planeta, todos os nossos familiares, todos os lugares, lares, todos aqueles que estão na nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa cidade onde nascemos, no país onde estamos, e também, Senhor, o planeta que nos encontramos. Que a tua paz renove as nossas forças e que possamos cada vez mais dar a mão àquele que está enfermo, para que se fortaleça e siga o seu caminho. Que a tua luz nos envolva agora e por todo sempre. Que assim seja, Jesus. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, se você aí está, né, nos assistindo agora ou nos ouvindo, é porque de alguma forma alguém falou: olha, existe a Rádio Boa Nova, existe a TV Mundo Maior. Para manter esta comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, a gente tem o clube, que é onde você pode fazer doações regulares, né? Se associar. Então, quer ajudar? Porque você vai estar ajudando outra pessoa que também pode vir a nos ouvir e assistir. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com a nossa central de atendimento? 0800 12 018 38. Tem também o fixo, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação, não é pelo seu smartphone, ó, 11 97834 2246. E tem também o Pix, que você pode fazer essa doação na quantia, no valor que você puder, no tempo que você puder. Anote a nossa chave, que é um número de celular, 11 97261 0272. Estamos aí esperando você fazer parte dessa família.
Muito bem, Fernanda. Aí o Miramês diz aqui que o valor da visita aos enfermos é inestimável, no sentido de que o carinho e a alegria, a fraternidade e o amor do visitante ajudam a purificar a atmosfera do ambiente, afastando ou ajudando a afastar elementos negativos que se aglomeram na casa de tratamento. Então veja aí, você vai lá, você rompe com uma energia que muitas vezes está lá. A gente, assim, várias visitas que a gente já fez, a gente encontrava pessoas católicas tocando violão e cantando aquelas músicas católicas, encontrávamos os evangélicos lá lendo um trecho da Bíblia, e passávamos e víamos os espíritas dando passe, e passávamos e víamos o pessoal de outras denominações fazendo uma meditação, levando uma palavra amiga. Então, tudo isso transforma o ambiente, né? Do hospital, do quarto e do enfermo, principalmente, e também de nós, né? Sim, é uma extensão. Então, assim, a gente, de alguma maneira, a gente cura o mental através da energia que a gente está emanando e a gente sai curado também. Porque é uma colaboração. Quando você faz uma doação de amor, uma parte de você também é curado. Internamente, às vezes, coisas que a gente nem imagina, a gente recebe uma cura através do amor, do cuidado. E era isso que Cristo queria falar para a gente. Eu acho que Cristo tentou nos dizer, pelos gestos, pelas palavras, que sem amor, vocês não têm nada. Sem amor, ninguém tem nada. Então, assim, para a gente conseguir tudo que nós queremos é através do amor. Seria utópico da minha parte falar, mas para mim ainda tenho essa esperança, né? Eu tenho essa esperança. Que se a humanidade, se cada um derramasse um pouco de amor, que seja por todo mundo, não importa o que a pessoa fez, não importa o que ela foi, mas se a gente derramasse o amor mesmo, o cálice, o santo graal, que para mim é o amor, né? Para mim, santo graal é o amor, é a abundância, porque a mãe, por exemplo, a mãe tem um afeto, ela nem conhece aquela alma que está vindo, já tem um amor, o amor já nasce ali, já brota, e ela nem conhece aquela alma que está reencarnando. Ela nem sabe se fez alguma coisa nas vidas passadas, ela está pouco ligando a respeito disso. Ela só fala assim: Deus, que venha com saúde. Só isso. Olha que amor, olha que simplicidade, que candura. E é isso. Se a gente puder ter essa prática, esse gesto, sabe, tentar ter um tempo para isso, vai ser muito valioso para todos nós, né? Ele fala que ainda mais, né, as boas intenções dos visitantes, quando nós falamos dos visitantes, pela força da caridade, atrairão companheiros espirituais da mesma dimensão do bem, em formação de uma corrente de luz, doando fluidos altamente curativos que se afinizam imediatamente, não é, com a corrente sanguínea do doente, vitalizando todo o seu corpo ou seu ser no comum processo de irrigação. Veja aí, ó, que obstrui, né? Desobstrui, desobstrui e aí flui, né, ali a vitalidade na pessoa, né, Fernanda? Sim, a gente vira instrumento, a gente vira aquele que nem a oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, assim, ali a gente é instrumento, ali em qualquer lugar, a gente é instrumento da paz. A gente tem que ser um instrumento. Tem que sim. É uma obrigação nossa. A gente nasceu aqui para fazer isso, ser instrumento a serviço do bem, a serviço do Criador.
né? Aí sim, a gente seria egoísta se a gente falasse assim, estou a serviço de mim, porque eu vou ganhar. Não, peraí. Então, a gente está a serviço do Criador, porque Ele sim vai nos satisfazer com tudo que a nossa carne precisa, a nossa carne, nosso corpo precisa. Então, assim, quando a gente faz o bem, quando a gente visita um enfermo, a gente esquece todos os nossos problemas, a gente foca, porque todo mundo tem problema. Então, meio que, por isso que eu falo que a cura é mútua. A cura não é de um, a cura são dos dois, que estão se abençoando naquele momento. Então, a cura é dos dois. E a energia do amor passa de um para o outro e vice-versa, porque os dois estão emanando e os dois estão recebendo. Com certeza. Um exercício realmente de troca de energia. Aquele que está enfermo, ele está mais debilitado, ele precisa de uma energia boa, né? Mas a partir do momento que você tem um gesto, tem uma ação, né, de levar algo de bom para o outro, é aquilo que você disse, a gente também está se curando. Porque se a pessoa está enferma de alguma coisa, a gente está enfermo de outra, né? Então a gente também tem muitas coisas que precisam ser ajustadas em nosso ser e a prática do bem vai ajudar nesse ajuste, né? E a gente melhora o psicológico daquele enfermo e o mentor dele é aproximado dele. E o obsessor, se ele tiver algum obsessor, porque às vezes o obsessor é ele mesmo, né? Aí o que acontece? O obsessor, aquela coisa mental que desanima, né, a vida dele, desaparece. E aí atrai o mentor. Você consegue juntar o mentor daquele ser para com ele. E assim é um amor. E aí fica o seu mentor com você, a pessoa que está no hospital com o mentor dele. Você imagina isso? Como que é espiritualmente? Como seria? Lindo, né? E a gente sabe, por exemplo, em pesquisa, que as pessoas que oraram, né, pelos enfermos, ou os próprios enfermos que oraram por si, eles pegam um grupo que oraram e outro que não. Aqueles que oraram melhoraram muito mais rápido e melhor, né, tiveram um progresso melhor na saúde do que aqueles outros que não fizeram esse exercício de oração. Então, a oração é muito importante aí dentro desse contexto para a gente melhorar, né? Enviar vibrações, que nem a Fernanda falou. Se a gente não pode estar lá com aquela pessoa, mas pelo menos vamos orar, pedir forças para que ela possa superar a sua enfermidade. Fernanda, estamos chegando ao final de mais uma Alvorada. A gente quer agradecer a você e pedir para você aí sugerir para nós aí algum tema e também mandar recadinhos aqui para nós. É só entrar em contato com as telefonistas lá na rádio e na TV e elas vão passar para nós não é, o recadinho. Fernanda, as suas despedidas aí, se você quiser ler aquela não é, frase final, por favor, leia aí para nós. Eu só vou mudar o começo, tá? Porque Tá. aqui está escrito a doutrina espírita. Eu vou Hum. colocar assim, a doutrina do amor é uma academia de luzes de onde provém os recursos para toda ordem de sofrimentos, por revelar a verdade da vida depois do túmulo. Só aí, então, Fernanda. Obrigado, viu, por estar com a gente aí, né, disponibilizar o seu tempo. Obrigado. Muita paz, muita luz aí para você, Fernanda, e para todos, né, que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. E ela já está tomando até a água dela, eu já tomei a minha também aqui. Muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Esperamos por você. Aquele tchau de sempre, né, Fernanda? Tchau, 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 Fernanda. tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.